Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Curtiram bastante o feriado e o Dia das Crianças? Eu espero que sim. Essa semana nós vamos finalizar alguns livros e iniciar a terceira unidade. Então vamos começar? Hoje você vai responder comigo nessa videoaula o seu livro de caligrafia, nas páginas 13, 14 e 15. Então vamos começar? Como vocês já sabem, no livro de caligrafia nós precisamos escrever melhorando a grafia das letras que nós escrevemos. Então aqui nós precisamos ter paciência e escrever melhorando a nossa letrinha. Lembre-se, nós sempre iniciamos a nossa escrita das palavras na partezinha azul da caligrafia, tá bom? As letras maiúsculas, elas vão subir para a partezinha branca, não é? Começa na azul e termina na branca. E aquelas letras que possuem umas perninhas, vamos falar assim, não é? Como a letra F, a letra P, o J. Nós vamos colocar aqui, ó, vamos descer essa perninha aqui para a parte branca. Lembrou? Então, vamos responder agora a nossa atividade. Primeira questão, você vai ler essas palavras que estão no quadro. Elas são palavras escritas com O e com U. Depois, você vai copiar na coluna correta. Você vai copiar as palavras com O nessa coluna e as palavras com U nessa coluna, tendo muita atenção para a sua letra. Segunda questão, coloque as letras O ou U nas palavras. Então, você vai ler e você vai tentar lembrar, ou você pode pegar um dicionário junto com a sua mãe ou com seu pai. Pode ser um dicionário na internet para você poder visualizar se você não conhece a palavra, tá bom? E aí, você vai colocar aqui adequadamente a letra O ou a letra U. Terceira questão, aprenda outras palavras, retirando de dentro desta caixa palavras escritas com O e com U. Depois escreva-as na coluna correspondente. Você vai ler essas palavras aqui e depois que você lê bem bonitinho, sem gaguejar, é que você vai escrever as palavras com O nessa coluna e as palavras com U nessa coluna. Próxima página, você vai aqui revisar um pouquinho da sílaba tio. Primeiro, você vai ler e você vai descobrir por que que o limão queima a nossa pele. Por que que quando a gente chupa um picolé, ou toma um sorvete, ou um suco de limão, nós precisamos lavar muito bem as nossas mãos e também a nossa boca, o nosso rosto, porque senão nós podemos manchar. Você vai descobrir por que que o limão faz isso. Então, eu quero que você leia esse texto, compreenda direitinho a história, para que você possa treinar a sua leitura, tá bom? E depois que você terminar, aí você vai responder aqui comigo as questões 1 e 2. Primeira questão, pinte os quadradinhos das letras que tornam as palavras diferentes. Aqui nós temos paga e pagã. Qual é o quadradinho que tornou essas palavras diferentes? Gala e galã. E assim sucessivamente, tá? Vai lendo direitinho e vai vendo qual é aí a palavra, o quadradinho, onde a gente tem uma diferença no som devido à presença do acento ou a não existência dele, não é? Segunda questão, complete as frases com as palavras dos retângulos. Aqui nos retângulos nós temos manhã e manha. Aí você vai completar essas frases colocando essas palavras, para dar sentido a essas frases. Então, Isabela faz manhã ou manha. Aí você vai escrever aqui adequadamente. Hoje pela manhã ou manha fui à feira. Lembra-se? Letra bonitinha, tá bom? Vamos melhorar nossa caligrafia.
E a última página de hoje é a página 15. Leia e copie as palavras separando-as em coluna. Então, você vai ler todas essas palavrinhas e as palavras onde o A não é acentuado, você vai colocar aqui. E as palavras onde o A recebeu o acento tio, você vai colocar nesta coluna. Quarta questão, copie as palavras do quadro abaixo no lugar certo. Aí você vai olhar se o acento tio tá formando aqui, junto com as vogais A, O, O, A, E, I, S, ão, ães, ões, ãos. Aí você vai ver esse som lá nas palavras, ó, irmã. Aí se for esse acento, você vai escrever irmã aqui. Lã, limões. Aí você vai ouvir o som e vai colocar aqui no quadradinho, na coluna adequada, certo? Quinta questão, complete as palavras com an ou ons. Aí você vai ler. Que palavra será que forma aqui? João ou joões? Aí você vai olhar, tá bom? A tia tá dando esse exemplo, a tia não vai ler mais, porque eu quero que você tente fazer sozinho. É para você tentar. E depois a sua mãe vai olhar para ver se tá correto. Ou a sua mãe ou seu pai, ou quem estiver te ajudando a responder, vai olhar. Mas você tem que tentar fazer sozinho, tá bom? Ela vai te orientar, ou você vai ver esse vídeo, mas você tem que responder sozinho. E depois, assim como na escola, faz a correção e vê se tá certo. Se tiver errado, aí você vai receber aí a orientação para que você possa corrigir. Sexta questão, ordene as sílabas e escreva as palavras com tio. Salão, aí tá vendo que a tia ordenou para você? Salão, aí você vai escrever aqui juntinho, não é para escrever separado não. Você vai escrever salão. Aqui, ó, botão, você vai escrever botão. E assim você vai fazer até chegar na letrinha J, certo? Então, muito bem, meninos, terminamos essa atividade. Agora, a nossa próxima atividade é lá no seu livro de produção de texto. Então, vamos lá? Até, tchau!